Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Última atualização, Lei Complementar nº 1419, de 27 de dezembro de 2024. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado. Parágrafo único. As suas disposições, exceto no que colidirem com a legislação especial, aplicam-se aos funcionários dos 3 poderes do Estado e aos do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 2º. As disposições desta lei não se aplicam aos empregados das autarquias, entidades paraestatais e serviços públicos de natureza industrial, ressalvada a situação daqueles que por lei anterior já tenham a qualidade de funcionário público. Parágrafo único. Os direitos, vantagens e regalias dos funcionários públicos só poderão ser estendidos aos empregados das entidades a que se refere este artigo na forma e condições que a lei estabelecer. Artigo 3º. Funcionário público para os fins deste estatuto é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 4º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário. Artigo 5º. Os cargos públicos são isolados ou de carreira. Artigo 6º. Aos cargos públicos serão atribuídos valores determinados por referências numéricas, seguidas de letras em ordem alfabética, indicadoras de graus. Parágrafo único. O conjunto de referência e grau constitui o padrão do cargo. Artigo 7º. Classe é o conjunto de cargos da mesma denominação. Artigo 8º. Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonada segundo o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Artigo 9º. Quadro é o conjunto de carreiras e de cargos isolados. Artigo 10. É vedado atribuir ao funcionário serviços diversos dos inerentes ao seu cargo, exceto as funções de chefia e direção e as comissões legais. Título 2. Do provimento, do exercício e da vacância dos cargos públicos. Capítulo 1. Do provimento. Artigo 11. Os cargos públicos serão providos por: Inciso 1. Nomeação. Inciso 2. Transferência. Inciso 3. Reintegração. Inciso 4. Acesso. Inciso 5. Reversão. Inciso 6. Aproveitamento. Inciso 7. E readmissão. Artigo 12. Não havendo candidato habilitado em concurso, os cargos vagos, isolados ou de carreira, só poderão ser ocupados no regime da legislação trabalhista, até o prazo máximo de 2 anos, considerando-se fim do contrato após esse período, vedada a recondução. Capítulo 2. Das nomeações. Seção 1. Das formas de nomeação. Artigo 13. As nomeações serão feitas: Inciso 1. Em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na Constituição do Brasil. Inciso 2. Em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de lei assim deva ser provido. Inciso 3. E em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento dessa natureza. Seção 2. Da seleção de pessoal. Subseção 1. Do concurso. Artigo 14. A nomeação para cargo público de provimento efetivo será precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo único. As provas serão avaliadas na escala de 0 a 100 pontos, e aos títulos serão atribuídos, no máximo, 50 pontos. Artigo 15. A realização dos concursos será centralizada num só órgão. Artigo 16. As normas gerais para a realização dos concursos e para a convocação e indicação dos candidatos para o provimento dos cargos serão estabelecidas em regulamento. Artigo 17. Os concursos serão regidos por instruções especiais, expedidas pelo órgão competente. Artigo 18. As instruções especiais determinarão, em função da natureza do cargo. Inciso 1. Se o concurso será de provas ou de provas e títulos, e por especializações ou por modalidades profissionais quando couber. Inciso 2. As condições para provimento do cargo referentes a diplomas ou experiência de trabalho, a capacidade física e a conduta. Inciso 3. O tipo e conteúdo das provas e as categorias de títulos. Inciso 4. A forma de julgamento das provas e dos títulos. Inciso 5. Os critérios de habilitação e de classificação. Inciso 6. E o prazo de validade do concurso. Artigo 19. As instruções especiais poderão determinar que a execução do concurso, bem como a classificação dos habilitados, seja feita por regiões. Artigo 20. A nomeação obedecerá à ordem de classificação no concurso. Subseção 2. Das provas de habilitação. Artigo 21. As provas de habilitação serão realizadas pelo órgão encarregado dos concursos, para fins de transferência e de outras formas de provimento que não impliquem em critério competitivo. Artigo 22. As normas gerais para a realização das provas de habilitação serão estabelecidas em regulamento, obedecendo no que couber ao estabelecido para os concursos. Capítulo 3. Das substituições. Artigo 23. Haverá substituição no impedimento legal e temporário do ocupante de cargo de chefia ou de direção. Parágrafo único. Ocorrendo a vacância, o substituto passará a responder pelo expediente da unidade ou órgão correspondente até o provimento do cargo. Artigo 24. A substituição, que recairá sempre em funcionário público, quando não for automática, dependerá da expedição de ato de autoridade competente. Parágrafo 1º. O substituto exercerá o cargo enquanto durar o impedimento do respectivo ocupante. Parágrafo 2º. O substituto, durante todo o tempo em que exercer a substituição, terá direito a perceber o valor do padrão e as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo do substituído e mais as vantagens pessoais a que fizer jus. Parágrafo 3º. O substituto perderá, durante o tempo da substituição, o vencimento ou a remuneração e demais vantagens pecuniárias inerentes ao seu cargo, se pelo mesmo não optar. Artigo 25. Exclusivamente para atender à necessidade de serviço, os tesoureiros, caixas e outros funcionários que tenham valores sob sua guarda, em caso de impedimento, serão substituídos por funcionários de sua confiança que indicarem, respondendo à sua fiança pela gestão do substituto. Parágrafo único. Feita a indicação por escrito ao chefe da repartição ou do serviço, este proporá a expedição do ato de designação, aplicando-se ao substituto a partir da data em que assumir as funções do cargo, o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 24. Capítulo 4.
Da transferência. Artigo 26. O funcionário poderá ser transferido de um para outro cargo de provimento efetivo. Artigo 27. As transferências serão feitas a pedido do funcionário ou ex officio, atendido sempre a conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento do cargo. Artigo 28. A transferência será feita para cargo do mesmo padrão de vencimento ou de igual remuneração, ressalvados os casos de transferência a pedido, em que o vencimento ou a remuneração poderá ser inferior. Artigo 29. A transferência por permuta se processará a requerimento de ambos os interessados e de acordo com o prescrito neste capítulo. Capítulo 5. Da reintegração. Artigo 30. A reintegração é o reingresso no serviço público, decorrente da decisão judicial passada em julgado, com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. Artigo 31. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, e se este houver sido transformado no cargo resultante. Parágrafo 1º. Se o cargo estiver preenchido, o seu ocupante será exonerado, ou se ocupava outro cargo, a este será reconduzido, sem direito à indenização. Parágrafo 2º. Se o cargo houver sido extinto, a reintegração se fará em cargo equivalente, respeitada a habilitação profissional, ou, não sendo possível, ficará o reintegrado em disponibilidade no cargo que exercia. Artigo 32. Transitada em julgado a sentença, será expedido o decreto de reintegração no prazo máximo de 30 dias. Capítulo 6. Do acesso. Artigo 33. Acesso é a elevação do funcionário, do respectivo quadro a cargo da mesma natureza de trabalho, de maior grau de responsabilidade e maior complexidade de atribuições, obedecido o interstício na classe e as exigências a serem instituídas em regulamento. Parágrafo 1º. Serão reservados para acesso os cargos cujas atribuições exijam experiência prévia do exercício de outro cargo. Parágrafo 2º. O acesso será feito mediante aferição do mérito dentre titulares de cargos cujo exercício proporcione a experiência necessária ao desempenho das atribuições dos cargos, referidos no parágrafo anterior. Artigo 34. Será de 3 anos de efetivo exercício o interstício para concorrer ao acesso. Capítulo 7. Da reversão. Artigo 35. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público a pedido ou ex officio. Parágrafo 1º. A reversão ex officio será feita quando insubsistentes as razões que determinaram a aposentadoria por invalidez. Parágrafo 2º. Não poderá reverter a atividade o aposentado que contar mais de 58 anos de idade. Parágrafo 3º. No caso de reversão ex officio, será permitido o reingresso além do limite previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. A reversão só poderá efetivar-se quando, em inspeção médica, ficar comprovada a capacidade para o exercício do cargo. Parágrafo 5º. Se o laudo médico não for favorável, poderá ser procedida nova inspeção de saúde para o mesmo fim, decorridos pelo menos 90 dias. Parágrafo 6º. Será tornada sem efeito a reversão ex officio, e cassada a aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse ou não entrar em exercício dentro do prazo legal. Artigo 36. A reversão far-se-á no mesmo cargo. Parágrafo 1º. Em casos especiais, a juízo do governo, poderá o aposentado reverter em outro cargo, de igual padrão de vencimentos, respeitada a habilitação profissional. Parágrafo 2º. A reversão a pedido que será feita a critério da administração, dependerá também da existência de cargo vago, que deva ser provido mediante promoção por merecimento. Capítulo 8. Do aproveitamento. Artigo 37. Aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Artigo 38. O obrigatório aproveitamento do funcionário em disponibilidade ocorrerá em vagas existentes ou que se verificarem nos quadros do funcionalismo. Parágrafo 1º. O aproveitamento dar-se-á tanto quanto possível em cargo de natureza e padrão de vencimentos correspondentes ao que ocupava, não podendo ser feito em cargo de padrão superior. Parágrafo 2º. Se o aproveitamento se der em cargo de padrão inferior ao provento da disponibilidade, terá o funcionário direito à diferença. Parágrafo 3º. Em nenhum caso poderá efetuar-se o aproveitamento sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. Parágrafo 4º. Se o laudo médico não for favorável, poderá ser procedida nova inspeção de saúde para o mesmo fim, decorridos no mínimo 90 dias. Parágrafo 5º. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário que aproveitado, não tomar posse e não entrar em exercício dentro do prazo legal. Parágrafo 6º. Será aposentado no cargo anteriormente ocupado, o funcionário em disponibilidade que for julgado incapaz para o serviço público em inspeção médica. Parágrafo 7º. Se o aproveitamento se der em cargo de provimento em comissão, terá o aproveitado assegurado no novo cargo, a condição de efetividade que tinha no cargo anteriormente ocupado. Capítulo 9. Da readmissão. Artigo 39. Readmissão é o ato pelo qual o ex-funcionário, demitido ou exonerado, reingressa no serviço público, sem direito a ressarcimento de prejuízos, assegurada apenas a contagem de tempo de serviço em cargos anteriores, para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 1º. A readmissão do ex-funcionário demitido será obrigatoriamente precedida de reexame do respectivo processo administrativo, em que fique demonstrado não haver inconveniente para o serviço público na decretação da medida. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo anterior, se a demissão tiver sido a bem do serviço público, a readmissão não poderá ser decretada antes de decorridos 5 anos do ato demissório. Artigo 40. A readmissão será feita no cargo anteriormente exercido pelo ex-funcionário ou, se transformado, no cargo resultante da transformação. Capítulo 10. Da readaptação. Artigo 41. Readaptação é a investidura em cargo mais compatível com a capacidade do funcionário e dependerá sempre de inspeção médica. Artigo 42. A readaptação não acarretará diminuição, nem aumento de vencimento ou remuneração, e será feita mediante transferência. Capítulo 11. Da remoção. Artigo 43. A remoção, que se processará a pedido do funcionário, ou ex officio, só poderá ser feita. Inciso 1. De uma para outra repartição da mesma secretaria. Inciso 2. E de um para outro órgão da mesma repartição. Parágrafo único. A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada repartição. Artigo 44. A remoção por permuta será processada a requerimento de ambos os interessados, com anuência dos respectivos chefes e de acordo com o prescrito neste capítulo.
Artigo 45. O funcionário não poderá ser removido ou transferido ex officio para cargo que deva exercer fora da localidade de sua residência, no período de 6 meses antes e até 3 meses após a data das eleições. Parágrafo único. Essa proibição vigorará no caso de eleições federais, estaduais ou municipais, isolada ou simultaneamente realizadas. Capítulo 12. Da posse. Artigo 46. Posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. Artigo 47. São requisitos para posse em cargo público. Inciso 1. Ser brasileiro. Inciso 2. Ter completado 18 anos de idade. Inciso 3. Estar em dia com as obrigações militares. Inciso 4. Estar no gozo dos direitos políticos. Inciso 5. Ter boa conduta. Inciso 6. Gozar de boa saúde comprovada em inspeção realizada por órgão médico oficial do Estado para provimento de cargo efetivo, ou mediante apresentação de atestado de saúde ocupacional, expedido por médico registrado no Conselho Regional correspondente, para provimento de cargo em comissão. Inciso 7. Possuir aptidão para o exercício do cargo. Inciso 8. E ter atendido às condições especiais prescritas para o cargo. Parágrafo único. A deficiência da capacidade física comprovadamente estacionária não será considerada impedimento para a caracterização da capacidade psíquica e somática a que se refere o item 6 deste artigo, desde que tal deficiência não impeça o desempenho normal das funções inerentes ao cargo de cujo provimento se trata. Artigo 48. São competentes para dar posse. Inciso 1. Os secretários de Estado, aos diretores gerais, aos diretores ou chefes das repartições e aos funcionários que lhes são diretamente subordinados. Inciso 2. E os diretores gerais e os diretores ou chefes de repartição ou serviço, nos demais casos, de acordo com o que dispuser o regulamento. Artigo 49. A posse verificar-se-á mediante a assinatura de termo em que o funcionário prometa cumprir fielmente os deveres do cargo. Parágrafo único. O termo será lavrado em livro próprio e assinado pela autoridade que der posse. Artigo 50. A posse poderá ser tomada por procuração quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em comissão do governo ou, em casos especiais, a critério da autoridade competente. Artigo 51. A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas, em lei ou regulamento para a investidura no cargo. Artigo 52. A posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias, contados da data da publicação do ato de provimento do cargo, no órgão oficial. Parágrafo 1º. O prazo fixado neste artigo poderá ser prorrogado por mais 30 dias, a requerimento do interessado. Parágrafo 2º. O prazo inicial para a posse do funcionário em férias ou licença será contado da data em que voltar ao serviço. Parágrafo 3º. Se a posse não se der dentro do prazo, será tornado sem efeito o ato de provimento. Artigo 53. A contagem do prazo a que se refere o artigo anterior poderá ser suspensa nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Por até 120 dias, a critério do órgão médico oficial, a partir da data de apresentação do candidato junto ao referido órgão para perícia de sanidade e capacidade física para fins de ingresso, sempre que a inspeção médica exigir essa providência. Inciso 2. Por 30 dias, mediante a interposição de recurso pelo candidato contra a decisão do órgão médico oficial. Parágrafo 1º. O prazo a que se refere o inciso 1 deste artigo recomeçará a correr sempre que o candidato, sem motivo justificado, deixe de submeter-se aos exames médicos julgados necessários. Parágrafo 2º. A interposição de recurso a que se refere o inciso 2 deste artigo dar-se-á no prazo máximo de 5 dias, a contar da data de decisão do órgão médico oficial. Artigo 54. O prazo a que se refere o artigo 52 para aquele que antes de tomar posse, for incorporado às Forças Armadas, será contado a partir da data da desincorporação. Artigo 55. O funcionário efetivo nomeado para cargo em comissão, fica dispensado no ato da posse, da apresentação do atestado de que trata o inciso 6 do artigo 47 desta lei. Capítulo 13. Da fiança. Artigo 56 revogado. Capítulo 14. Do exercício. Artigo 57. O exercício é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo. Parágrafo 1º. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Parágrafo 2º. O início do exercício e as alterações que ocorrerem serão comunicados ao órgão competente, pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado o funcionário. Artigo 58. Entende-se por lotação o número de funcionários de carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada repartição ou serviço. Artigo 59. O chefe da repartição ou de serviço em que for lotado o funcionário é a autoridade competente para dar-lhe exercício. Parágrafo único. É competente para dar exercício ao funcionário, com sede no interior do Estado, a autoridade a que o mesmo estiver diretamente subordinado. Artigo 60. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias contados. Inciso 1. Da data da posse. Inciso 2. E da data da publicação oficial do ato, no caso de remoção. Parágrafo 1º. Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados por 30 dias, a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente. Parágrafo 2º. No caso de remoção, o prazo para exercício de funcionário em férias ou em licença será contado da data em que voltar ao serviço. Parágrafo 3º. No interesse do serviço público, os prazos previstos neste artigo poderão ser reduzidos para determinados cargos. Parágrafo 4º. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado. Artigo 61. Em caso de mudança de sede, será concedido um período de trânsito até 8 dias, a contar do desligamento do funcionário. Artigo 62. O funcionário deverá apresentar ao órgão competente, logo após ter tomado posse e assumido o exercício, os elementos necessários à abertura do assentamento individual. Artigo 63. Salvo os casos previstos nesta lei, o funcionário que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos ficará sujeito à pena de demissão por abandono de cargo. Artigo 64. O funcionário deverá ter exercício na repartição em cuja lotação houver claro. Artigo 65. Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos nesta lei, ou mediante autorização do governador.
Artigo 66. Na hipótese de autorização do governador, o afastamento só será permitido, com ou sem prejuízo de vencimentos, para fim determinado e prazo certo. Parágrafo único. O afastamento sem prejuízo de vencimentos poderá ser condicionado ao reembolso das despesas efetuadas pelo órgão de origem, na forma a ser estabelecida em regulamento. Artigo 67. O afastamento do funcionário para ter exercício em entidades com as quais o Estado mantenha convênios, reger-se-á pelas normas nestes estabelecidas. Artigo 68. O funcionário poderá ausentar-se do Estado ou deslocar-se da respectiva sede de exercício, para missão ou estudo de interesse do serviço público, mediante autorização expressa do governador. Artigo 68. A. O funcionário poderá afastar-se do Estado para atuar em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, mediante autorização expressa do governador, com prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo. Artigo 69. Os afastamentos de funcionários para participação em congressos e outros certames culturais, técnicos ou científicos, poderão ser autorizados pelo governador, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 70. O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou pronunciado será considerado afastado do exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgado. Parágrafo 1º. Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de sua remuneração, será considerada cessada a licença na data em que o servidor for recolhido à prisão. Parágrafo 2º. Se o servidor for, ao final do processo judicial, condenado, o afastamento sem remuneração perdurará até o cumprimento total da pena, em regime fechado ou semiaberto, salvo na hipótese em que a decisão condenatória determinar a perda do cargo público. Artigo 71. As autoridades competentes determinarão o afastamento imediato do trabalho do funcionário que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais causadas por raios-x ou substâncias radioativas, podendo atribuir-lhe, conforme o caso, tarefa sem risco de radiação ou conceder-lhe licença ex officio na forma do artigo 194 e seguintes. Artigo 72. O funcionário, quando no desempenho do mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, com prejuízo do vencimento ou remuneração. Artigo 73. O exercício do mandato de prefeito ou de vereador, quando remunerado, determinará o afastamento do funcionário, com a faculdade de opção entre os subsídios do mandato e os vencimentos ou a remuneração do cargo, inclusive vantagens pecuniárias, ainda que não incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se igualmente à hipótese de nomeação de prefeito. Artigo 74. Quando não remunerada a vereança, o afastamento somente ocorrerá nos dias de sessão e desde que o horário das sessões da Câmara coincida com o horário normal de trabalho a que estiver sujeito o funcionário. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, o afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos e vantagens, ainda que não incorporadas, do respectivo cargo. Parágrafo 2º. É vedada a remoção ou transferência do funcionário durante o exercício do mandato. Artigo 75. O funcionário, devidamente autorizado pelo governador, poderá afastar-se do cargo para participar de provas de competições desportivas, dentro ou fora do Estado. Parágrafo 1º. O afastamento de que trata este artigo será precedido de requisição justificada do órgão competente. Parágrafo 2º. O funcionário será afastado por prazo certo, nas seguintes condições. Item 1. Sem prejuízo do vencimento ou remuneração, quando representar o Brasil ou o Estado em competições desportivas oficiais. Item 2. E com prejuízo do vencimento ou remuneração, em quaisquer outros casos. Capítulo 15. Da contagem de tempo de serviço. Artigo 76. O tempo de serviço público, assim considerado exclusivamente prestado ao Estado e suas autarquias, será contado singelamente para todos os fins. Parágrafo único. O tempo de serviço público prestado à União, outros estados e municípios e suas autarquias, anteriormente ao ingresso do funcionário no serviço público estadual, será contado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 77. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo 1º. Serão computados os dias de efetivo exercício, do registro de frequência ou da folha de pagamento. Parágrafo 2º. O número de dias será convertido em anos, considerados sempre estes como de 365 dias. Parágrafo 3º. Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes, até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano, na aposentadoria compulsória ou por invalidez quando excederem esse número. Artigo 78. Serão considerados de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de: Inciso 1. Férias. Inciso 2. Casamento até 8 dias. Inciso 3. Falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos até 8 dias. Inciso 4. Falecimento dos avós, dos netos, dos sogros, do padrasto ou madrasta até 2 dias. Inciso 5. Serviços obrigatórios por lei. Inciso 6. Licença quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. Inciso 7. Licença à funcionária gestante. Inciso 8. Licenciamento compulsório, nos termos do artigo 206. Inciso 9. Licença-prêmio. Inciso 10. Revogado. Inciso 11. Missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do território nacional ou no estrangeiro, nos termos do artigo 68. Inciso 12. Nos casos previstos no artigo 122. Inciso 13. Afastamento por processo administrativo, se o funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta for de repreensão ou multa, e ainda, os dias que excederem o total da pena de suspensão efetivamente aplicada. Inciso 14. Trânsito em decorrência de mudança de sede de exercício, desde que não exceda o prazo de 8 dias. Inciso 15. E provas de competições desportivas, nos termos do item 1, do parágrafo 2º do artigo 75. Inciso 16. Licença paternidade por 5 dias. Inciso 17. Licença para doação de tecidos, de órgãos, de parte de órgãos e de partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou de transplantes intervivos, nos termos do inciso 10 do artigo 181. Artigo 79. Os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato legislativo municipal serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Parágrafo único. No caso de vereança remunerada, os dias de afastamento não serão computados para fins de vencimento ou remuneração, salvo se por eles tiver optado o funcionário.
Artigo 80. Será contado para todos os efeitos, salvo para percepção de vencimento ou remuneração. Inciso 1. O afastamento para provas de competições desportivas nos termos do item 2 do parágrafo 2º do artigo 75. Inciso 2. E as licenças previstas nos artigos 200 e 201. Artigo 81. Os tempos adiante anunciados serão contados. Inciso 1. Para efeito de concessão de adicional por tempo de serviço sexta parte, aposentadoria e disponibilidade. A linha A. O de afastamento nos termos dos artigos 65 e 66 junto a outros poderes do Estado, a fundações instituídas pelo Estado ou empresas em que o Estado tenha participação majoritária pela sua administração centralizada ou descentralizada, bem como junto a órgãos da administração direta da União, de outros estados e municípios e de suas autarquias. A linha B. O de afastamento nos termos do artigo 67. Inciso 2. Para efeito de disponibilidade e aposentadoria, o de licença para tratamento de saúde. Artigo 82. O tempo de mandato federal e estadual, bem como municipal quando remunerado, será contado para fins de aposentadoria e de promoção por antiguidade. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à hipótese de nomeação de prefeito. Artigo 83. Para efeito de aposentadoria será contado o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade. Artigo 84. É vedada a acumulação de tempo de serviço concorrente ou simultaneamente prestado, em 2 ou mais cargos ou funções, à União, Estados, municípios ou autarquias em geral. Parágrafo único. Em regime de acumulação é vedado contar tempo de um dos cargos para reconhecimento de direito ou vantagens no outro. Artigo 85. Não será computado para nenhum efeito o tempo de serviço gratuito. Capítulo 16. Da vacância. Artigo 86. A vacância do cargo decorrerá de: Inciso 1. Exoneração. Inciso 2. Demissão. Inciso 3. Transferência. Inciso 4. Acesso. Inciso 5. Aposentadoria. Inciso 6. E falecimento. Parágrafo 1º. Dar-se-á exoneração. A pedido do funcionário. A critério do governo, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão. E quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal. Parágrafo 2º. A demissão será aplicada como penalidade nos casos previstos nesta lei. Título 3. Da promoção. Capítulo único. Da promoção. Artigo 87. Promoção é a passagem do funcionário de um grau a outro da mesma classe e se processará obedecidos, alternadamente, os critérios de merecimento e de antiguidade na forma que dispuser o regulamento. Artigo 88. O merecimento do funcionário será apurado em pontos positivos e negativos. Parágrafo 1º. Os pontos positivos se referem a condições de eficiência no cargo e ao aperfeiçoamento funcional resultante do aprimoramento dos seus conhecimentos. Parágrafo 2º. Os pontos negativos resultam da falta de assiduidade e da indisciplina. Artigo 89. Da apuração do merecimento será dada ciência ao funcionário. Artigo 90. A antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício no cargo e no serviço público apurado em dias. Artigo 91. As promoções serão feitas em junho e dezembro de cada ano, dentro de limites percentuais a serem estabelecidos em regulamento e corresponderão às condições existentes até o último dia do semestre imediatamente anterior. Artigo 92. Os direitos e vantagens que decorrerem da promoção serão contados a partir da publicação do ato, salvo quando publicado fora do prazo legal, caso em que vigorará a contar do último dia do semestre a que corresponder. Parágrafo único. Ao funcionário que não estiver em efetivo exercício, só se abonarão as vantagens a partir da data da reassunção. Artigo 93. Será declarada sem efeito a promoção indevida, não ficando o funcionário, nesse caso, obrigado a restituições, salvo na hipótese de declaração falsa ou omissão intencional. Artigo 94. Só poderão ser promovidos os servidores que tiverem um interstício de efetivo exercício no grau. Parágrafo único. O interstício a que se refere este artigo será estabelecido em regulamento. Artigo 95. Dentro de cada quadro, haverá para cada classe, nos respectivos graus, uma lista de classificação, para os critérios de merecimento e antiguidade. Parágrafo único. Ocorrendo empate terão preferência sucessivamente. Item 1. Na classificação por merecimento. Os títulos e os comprovantes de conclusão de cursos, relacionados com a função exercida. A assiduidade. A antiguidade no cargo. Os encargos de família. E a idade. Item 2. Na classificação por antiguidade. O tempo no cargo. O tempo de serviço prestado ao Estado. O tempo de serviço público. Os encargos de família. E a idade. Artigo 96. O funcionário em exercício de mandato eletivo federal ou estadual ou de mandato de prefeito, somente poderá ser promovido por antiguidade. Artigo 97. Não serão promovidos por merecimento, ainda que classificados dentro dos limites estabelecidos no regulamento, os funcionários que tiverem sofrido qualquer penalidade nos 2 anos anteriores à data de vigência da promoção. Artigo 98. O funcionário submetido a processo administrativo poderá ser promovido, ficando, porém, sem efeito a promoção por merecimento no caso de o processo resultar em penalidade. Artigo 99. Para a promoção por merecimento é indispensável que o funcionário obtenha número de pontos não inferior à metade do máximo atribuível. Artigo 100. O merecimento do funcionário é adquirido na classe. Artigo 101. Revogado. Artigo 102. O tempo no cargo será o efetivo exercício, contado na seguinte conformidade. Inciso 1. A partir da data em que o funcionário assumir o exercício do cargo, nos casos de nomeação, transferência a pedido, reversão e aproveitamento. Inciso 2. Como se o funcionário estivesse em exercício no caso de reintegração. Inciso 3. A partir da data em que o funcionário assumir o exercício do cargo do qual foi transferido, no caso de transferência ex officio. Inciso 4. E a partir da data em que o funcionário assumir o exercício do cargo reclassificado ou transformado. Artigo 103. Será contado como tempo no cargo o efetivo exercício que o funcionário houver prestado no mesmo cargo, sem solução de continuidade, desde que por prazo superior a 6 meses. Inciso 1. Como substituto. Inciso 2. E no desempenho de função gratificada, em período anterior à criação do respectivo cargo.
Artigo 104. As promoções obedecerão à ordem de classificação. Artigo 105. Haverá em cada Secretaria de Estado uma comissão de promoção que terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Eleger o respectivo presidente. Inciso 2. Decidir as reclamações contra a avaliação do mérito, podendo alterar, fundamentalmente, os pontos atribuídos ao reclamante ou a outros funcionários. Inciso 3. Avaliar o mérito do funcionário quando houver divergência igual ou superior a 20 pontos entre os totais atribuídos pelas autoridades avaliadoras. Inciso 4. Propor à autoridade competente a penalidade que couber ao responsável pelo atraso na expedição e emessa do boletim de promoção, pela falta de qualquer informação ou de elementos solicitados, pelos fatos de que decorram irregularidade ou parcialidade no processamento das promoções. Inciso 5. Avaliar os títulos e os certificados de cursos apresentados pelos funcionários. Inciso 6. E dar conhecimento aos interessados mediante a fixação na repartição. Item 1. Das alterações de pontos feitos nos boletins de promoção. Item 2. E dos pontos atribuídos pelos títulos e certificados de cursos. Artigo 106. No processamento das promoções cabem as seguintes reclamações. Inciso 1. Da avaliação do mérito. Inciso 2. E da classificação final. Parágrafo 1º. Da avaliação do mérito podem ser interpostos pedidos de reconsideração e recurso, e da classificação final, apenas recurso. Parágrafo 2º. Terão efeito suspensivo as reclamações relativas à avaliação do mérito. Parágrafo 3º. Serão estabelecidos em regulamento as normas e os prazos para o processamento das reclamações de que trata este artigo. Artigo 107. A orientação das promoções do funcionalismo público civil será centralizada, cabendo ao órgão a que for deferida tal competência. Inciso 1. Expedir normas relativas ao processamento das promoções e elaborar as respectivas escalas de avaliação, com a aprovação do governador. Inciso 2. Orientar as autoridades competentes quanto à avaliação das condições de promoção. Inciso 3. Realizar estudos e pesquisas no sentido de averiguar a eficiência do sistema em vigor, propondo medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento. Inciso 4. E opinar em processos sobre assuntos de promoção, sempre que solicitado. Título 4. Dos direitos e das vantagens de ordem pecuniária. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 108. Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do respectivo padrão fixado em lei, mais as vantagens a ele incorporadas para todos os efeitos legais. Artigo 109. Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente a 2/3 do respectivo padrão, mais as cotas ou porcentagens que por lei lhe tenham sido atribuídas e as vantagens pecuniárias a ela incorporadas. Artigo 110. O funcionário perderá. Inciso 1. O vencimento ou remuneração do dia, quando não comparecer ao serviço. Inciso 2. 1/3 do vencimento ou remuneração diária, quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início do expediente, ou quando dele retirar-se dentro da última hora. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. No caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados domingos, feriados, e aqueles em que não haja expediente, serão computados exclusivamente para efeito de desconto do vencimento ou remuneração. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo às hipóteses de compensação de horas previstas no parágrafo único do artigo 117 desta lei. Parágrafo 4º. O disposto no inciso 2 e no parágrafo 2º deste artigo não se aplicam aos integrantes do quadro do magistério da Secretaria da Educação. Artigo 111. As reposições devidas pelo funcionário e as indenizações por prejuízos que causar a Fazenda Pública Estadual serão descontadas em parcelas mensais não excedentes da 10ª parte do vencimento ou remuneração, ressalvados os casos especiais previstos neste estatuto. Artigo 112. Só será admitida a procuração para efeito de recebimento de quaisquer importâncias dos cofres estaduais, decorrentes do exercício do cargo, quando o funcionário se encontrar fora da sede ou comprovadamente impossibilitado de locomover-se. Artigo 113. O vencimento, remuneração ou qualquer vantagem pecuniária atribuídos ao funcionário não poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo. Inciso 1. Quando se tratar de prestação de alimentos, na forma da Lei Civil. Inciso 2. E nos casos previstos no capítulo 2 do título 6 deste Estatuto. Artigo 114. É proibido, fora dos casos expressamente consignados neste Estatuto, ceder ou gravar vencimento, remuneração ou qualquer vantagem decorrente do exercício de cargo público. Artigo 115. O vencimento ou remuneração do funcionário não poderá sofrer outros descontos, exceto os obrigatórios e os autorizados por lei. Artigo 116. As consignações em folha para efeito de desconto de vencimentos ou remuneração serão disciplinadas em regulamento. Seção 2. Do horário e do ponto. Artigo 117. O horário de trabalho nas repartições será fixado pelo governo de acordo com a natureza e as necessidades do serviço. Parágrafo único. É facultada à instituição de sistema de compensação de horas a ser disciplinado em regulamento. Artigo 118. O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade, poderá ser antecipado ou prorrogado pelo chefe da repartição ou serviço. Parágrafo único. Serão remuneradas na forma do artigo 136 a antecipação e a prorrogação do período de trabalho não abrangidas pelo sistema de compensação de horas, previsto no parágrafo único do artigo 117. Artigo 119. Nos dias úteis, só por determinação do governador poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspenso o expediente. Artigo 120. Ponto é o registro pelo qual se verificará, diariamente, a entrada e saída do funcionário em serviço. Parágrafo 1º. Para registro do ponto serão usados, de preferência, meios mecânicos. Parágrafo 2º. É vedado dispensar o funcionário do registro do ponto, salvo os casos expressamente previstos em lei. Parágrafo 3º. A infração do disposto no parágrafo anterior determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo da ação disciplinar cabível. Artigo 121. Para o funcionário ou estudante, conforme dispuser o regulamento, poderão ser estabelecidas normas especiais quanto à frequência ao serviço.
Artigo 122. O funcionário que comprovar sua contribuição para banco de sangue mantido por órgão estatal ou paraestatal, ou entidade com a qual o Estado mantenha convênio, fica dispensado de comparecer ao serviço no dia da doação. Artigo 123. Apurar-se-á a frequência do seguinte modo. Inciso 1, pelo ponto. Inciso 2, e pela forma determinada quanto aos funcionários não sujeitos a ponto. Capítulo 2. Das vantagens de ordem pecuniária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 124. Além do valor do padrão do cargo, o funcionário só poderá receber as seguintes vantagens pecuniárias. Inciso 1. Adicionais por tempo de serviço. Inciso 2. Gratificações. Inciso 3. Diárias. Inciso 4. Ajudas de custo. Inciso 5. Salário família e salário esposa. Inciso 6. Revogado. Inciso 7. Cota-parte de multas e porcentagens fixadas em lei. Inciso 8. Honorários quando fora do período normal ou extraordinário de trabalho a que estiver sujeito, for designado para realizar investigações ou pesquisas científicas, bem como para exercer as funções de auxiliar ou membro de bancas e comissões de concurso ou prova, ou de professor de cursos de seleção e aperfeiçoamento ou especialização de servidores, legalmente instituídos, observadas as proibições atinentes a regimes especiais de trabalho fixados em lei. Inciso 9. Honorários pela prestação de serviço peculiar à profissão que exercer e em função dela à justiça, desde que não a execute dentro do período normal ou extraordinário de trabalho a que estiver sujeito e sejam respeitadas as restrições estabelecidas em lei pela subordinação a regimes especiais de trabalho. Inciso 10. E outras vantagens ou concessões pecuniárias previstas em leis especiais ou neste estatuto. Parágrafo 1º. Excetuados os casos expressamente previstos neste artigo, o funcionário não poderá receber, a qualquer título, seja qual for o motivo ou forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos do serviço público, das entidades autárquicas ou paraestatais ou outras organizações públicas, em razão de seu cargo ou função nos quais tenha sido mandado servir. Parágrafo 2º. O não cumprimento do que preceitua este artigo importará na demissão do funcionário, por procedimento irregular, e na imediata reposição, pela autoridade ordenadora do pagamento da importância indevidamente paga. Parágrafo 3º. Nenhuma importância relativa às vantagens constantes deste artigo será paga ou devida ao funcionário, seja qual for o seu fundamento, se não houver crédito próprio, orçamentário ou adicional. Artigo 125. As porcentagens ou cotas-partes, atribuídas em virtude de multas ou serviços de fiscalização e inspeção, só serão creditadas ao funcionário após a entrada da importância respectiva, a título definitivo para os cofres públicos. Artigo 126. O funcionário não fará jus à percepção de quaisquer vantagens pecuniárias, nos casos em que deixar de perceber o vencimento ou remuneração, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 160. Seção 2. Dos adicionais por tempo de serviço. Artigo 127. O funcionário terá direito, após cada período de 5 anos contínuos ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço, calculado à razão de 5% sobre o vencimento ou remuneração, a que se incorpora para todos os efeitos. Parágrafo único. O adicional por tempo de serviço será concedido pela autoridade competente, na forma que for estabelecida em regulamento. Artigo 128. A apuração do quinquênio será feita em dias e o total convertido em anos, considerados estes sempre como de 365 dias. Artigo 129 vetado. Artigo 130. O funcionário que completar 25 anos de efetivo exercício perceberá mais a sexta parte do vencimento ou remuneração, a estes incorporada para todos os efeitos. Vide artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, de 5 de outubro de 1989. Artigo 131. O funcionário que exercer cumulativamente cargos ou funções, terá direito aos adicionais de que trata esta seção, isoladamente, referentes a cada cargo ou a função. Artigo 132. O ocupante de cargo em comissão fará jus aos adicionais previstos nesta seção, calculado sobre o vencimento que perceber no exercício desse cargo, enquanto nele permanecer. Artigo 133. Ao funcionário no exercício de cargo em substituição aplica-se o disposto no artigo anterior. Artigo 134. Para efeito dos adicionais a que se refere esta seção, será computado o tempo de serviço, na forma estabelecida nos artigos 76 e 78. Seção 3. Das gratificações. Artigo 135. Poderá ser concedida gratificação ao funcionário. Inciso 1. Pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 2. Pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico ou de utilidade para o serviço público. Inciso 3. A título de representação, quando em função de gabinete, missão ou estudo fora do Estado ou designação para função de confiança do governador. Inciso 4. Quando designado para fazer parte de órgão legal de deliberação coletiva. Inciso 5. E outras que forem previstas em lei. Artigo 136. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado com base na remuneração da hora normal de trabalho, acrescida de 50% do seu valor. Parágrafo único. A prestação de serviço extraordinário não poderá exceder a 2 horas diárias de trabalho. Artigo 137. É vedado conceder gratificação por serviço extraordinário, com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Parágrafo 1º. O funcionário que receber importância relativa a serviço extraordinário que não prestou, será obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando ainda sujeito à punição disciplinar. Parágrafo 2º. Será responsabilizada a autoridade que infringir o disposto no caput deste artigo. Artigo 138. Será punido com pena de suspensão e na reincidência com a de demissão, a bem do serviço público, o funcionário. Inciso 1. Que atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário. Inciso 2. E que se recusar, sem justo motivo, a prestação de serviço extraordinário. Artigo 139. O funcionário que exercer cargo de direção não poderá perceber gratificação por serviço extraordinário. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica durante o período em que subordinado de titular de cargo nele mencionado venha a perceber, em consequência do acréscimo da gratificação por serviço extraordinário, quantia que iguale ou ultrapasse o valor do padrão do cargo de direção.
Parágrafo 2º. Aos titulares de cargos de direção, para efeito do parágrafo anterior, apenas será paga gratificação por serviço extraordinário correspondente à quantia a esse título percebida pelo subordinado de padrão mais elevado. Artigo 140. A gratificação pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico, ou de utilidade para o serviço, será arbitrada pelo governador após sua conclusão. Artigo 141. A gratificação a título de representação, quando o funcionário for designado para serviço ou estudo fora do Estado, será arbitrada pelo governador, ou por autoridade que a lei determinar, podendo ser percebida cumulativamente com a diária. Artigo 142. A gratificação relativa ao exercício em órgão legal de deliberação coletiva será fixada pelo governador. Artigo 143. A gratificação de representação de gabinete fixada em regulamento não poderá ser percebida cumulativamente com a referida no inciso 1 do artigo 135. Seção 4. Das diárias. Artigo 144. Ao funcionário que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições ou em missão ou estudo, desde que relacionados com o cargo que exerce, poderá ser concedida, além do transporte, uma diária a título de indenização das despesas de alimentação e pousada. Parágrafo 1º. Não será concedida diária ao funcionário removido ou transferido, durante o período de trânsito. Parágrafo 2º. Não caberá a concessão de diária quando o deslocamento de funcionário constituir exigência permanente do cargo ou função. Parágrafo 3º. Entende-se por sede o município onde o funcionário tem exercício. Parágrafo 4º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de missão ou estudo fora do país. Parágrafo 5º. As diárias relativas aos deslocamentos de funcionários para outros estados e Distrito Federal serão fixadas por decreto. Artigo 145. O valor das diárias será fixado em decreto. Artigo 146. A tabela de diárias, bem como as autoridades que as concederem, deverão constar de decreto. Artigo 147. O funcionário que indevidamente receber diária será obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando ainda sujeito à punição disciplinar. Artigo 148. É vedado conceder diárias com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços. Parágrafo único. Será responsabilizada a autoridade que infringir o disposto neste artigo. Seção 5. Das ajudas de custo. Artigo 149. A juízo da administração, poderá ser concedida ajuda de custo ao funcionário que no interesse do serviço passar a ter exercício em nova sede. Parágrafo 1º. A ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário das despesas de viagem e de nova instalação. Parágrafo 2º. O transporte do funcionário e de sua família compreende passagem e bagagem e correrá por conta do governo. Artigo 150. A ajuda de custo, desde que em território do país, será arbitrada pelos secretários de Estado, não podendo exceder importância correspondente a 3 vezes o valor do padrão do cargo. Parágrafo único. O regulamento fixará o critério para o arbitramento, tendo em vista o número de pessoas que acompanham o funcionário, as condições de vida na nova sede, a distância a ser percorrida, o tempo de viagem e os recursos orçamentários disponíveis. Artigo 151. Não será concedida ajuda de custo. Inciso 1. Ao funcionário que se afastar da sede ou a ela voltar, em virtude de mandato eletivo. Inciso 2. E ao que for afastado junto a outras administrações. Parágrafo único. O funcionário que recebeu ajuda de custo, se for obrigado a mudar de sede dentro do período de 2 anos, poderá receber, apenas, 2/3 do benefício que lhe caberia. Artigo 152. Quando o funcionário for incumbido de serviço que o obrigue a permanecer fora da sede por mais de 30 dias, poderá receber ajuda de custo sem prejuízos das diárias que lhe couberem. Parágrafo único. A importância dessa ajuda de custo será fixada na forma do artigo 150, não podendo exceder a quantia relativa a uma vez o valor do padrão do cargo. Artigo 153. Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido. Inciso 1. O funcionário que não seguir para a nova sede dentro dos prazos fixados, salvo motivo independente de sua vontade, devidamente comprovado sem prejuízo da pena disciplinar cabível. Inciso 2. O funcionário que antes de concluir o serviço que lhe foi cometido, regressar da nova sede, pedir exoneração ou abandonar o cargo. Parágrafo 1º. A restituição poderá ser feita parceladamente a juízo da autoridade que houver concedido a ajuda de custo, salvo no caso de recebimento indevido, em que a importância por devolver será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da pena disciplinar cabível. Parágrafo 2º. A responsabilidade pela restituição de que trata este artigo atinge exclusivamente a pessoa do funcionário. Parágrafo 3º. Se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente ou por motivo de força maior devidamente comprovado, não ficará ele obrigado a restituir a ajuda de custo. Artigo 154. Caberá também ajuda de custo ao funcionário designado para serviço ou estudo no estrangeiro. Parágrafo único. A ajuda de custo de que trata este artigo será arbitrada pelo governador. Seção 6. Do salário família e do salário esposa. Artigo 155. O salário família será concedido ao funcionário ou ao inativo por: Inciso 1. Filho menor de 18 anos. Inciso 2. E filho inválido de qualquer idade. Parágrafo único. Consideram-se dependentes desde que vivam total ou parcialmente às expensas do funcionário, os filhos de qualquer condição, os enteados e os adotivos, equiparando-se a estes os tutelados sem meios próprios de subsistência. Artigo 156. A invalidez que caracteriza a dependência é a incapacidade total e permanente para o trabalho. Artigo 157. Quando o pai e a mãe tiverem ambos a condição de funcionário público ou de inativo e viverem em comum, o salário família será concedido a um deles. Parágrafo único. Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda ou a ambos, de acordo com a distribuição de dependentes. Artigo 158. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 158. A. Fica assegurada nas mesmas bases e condições, ao cônjuge supérstite ou ao responsável legal pelos filhos do casal, a percepção do salário família a que tinha direito o funcionário ou inativo falecidos. Artigo 159. A concessão e a supressão do salário família serão processadas na forma estabelecida em lei. Artigo 160. Não será pago o salário família nos casos em que o funcionário deixar de perceber o respectivo vencimento ou remuneração.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos disciplinares e penais, nem aos de licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 161. É vedada a percepção de salário família por dependente em relação ao qual já esteja sendo pago este benefício por outra entidade pública federal, estadual ou municipal, ficando o infrator sujeito às penalidades da lei. Artigo 162. Revogado. Seção 7. Outras concessões pecuniárias. Artigo 163. O Estado assegurará ao funcionário o direito de pleno ressarcimento de danos ou prejuízos, decorrentes de acidentes no trabalho, do exercício em determinadas zonas ou locais e da execução de trabalho especial, com risco de vida ou saúde. Artigo 164. Ao funcionário licenciado, para tratamento de saúde poderá ser concedido transporte, se decorrente do tratamento, inclusive para a pessoa de sua família. Artigo 165. Poderá ser concedido transporte à família do funcionário, quando este falecer fora da sede de exercício, no desempenho de serviço. Parágrafo 1º. A mesma concessão poderá ser feita à família do funcionário falecido fora do Estado. Parágrafo 2º. Só serão atendidos os pedidos de transporte formulados dentro do prazo de 1 ano, a partir da data em que houver falecido o funcionário. Artigo 166. Revogado. Artigo 167. A concessão de que trata o artigo anterior só poderá ser deferida ao funcionário que se encontre no exercício do cargo e mantenha contato com o público, pagando ou recebendo em moeda corrente. Artigo 168. Ao cônjuge, ao companheiro ou companheira ou, na falta destes, a pessoa que provar ter feito despesas em virtude do falecimento de funcionário ativo ou inativo será concedido auxílio funeral, a título de benefício assistencial, de valor correspondente a 1 mês da respectiva remuneração. Parágrafo 1º. O pagamento será efetuado pelo órgão competente, mediante apresentação de atestado de óbito pelas pessoas indicadas no caput deste artigo, ou procurador legalmente habilitado feita a prova de identidade. Parágrafo 2º. No caso de integrante da carreira de agente de segurança penitenciária ou da classe de agente de escolta e vigilância penitenciária, se ficar comprovado, por meio de competente apuração, que o óbito decorreu de lesões recebidas no exercício de suas funções, o benefício será acrescido do valor correspondente a mais 1 mês da respectiva remuneração, cujo pagamento será efetivado mediante apresentação de alvará judicial. Parágrafo 3º. O pagamento do benefício previsto neste artigo, caso as despesas tenham sido custeadas por terceiros, em virtude da contratação de planos funerários, somente será efetivado mediante apresentação de alvará judicial. Artigo 169. O governo do Estado poderá conceder prêmios em dinheiro, dentro das dotações orçamentárias próprias, aos funcionários autores dos melhores trabalhos, classificados em concursos de monografias de interesse para o serviço público. Artigo 170. Revogado. Capítulo 3. Das acumulações remuneradas. Artigo 171. É vedada a acumulação remunerada, exceto: Inciso 1. A de um juiz e um cargo de professor. Inciso 2. A de 2 cargos de professor. Inciso 3. A de um cargo de professor e outro técnico ou científico. Inciso 4. E há de 2 cargos privativos de médico. Vide artigo 37, inciso 16, da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. Parágrafo 2º. A proibição de acumular se estende a cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Parágrafo 3º. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. Artigo 172. O funcionário ocupante de cargo efetivo ou em disponibilidade poderá ser nomeado para cargo em comissão, perdendo, durante o exercício desse cargo, o vencimento ou remuneração do cargo efetivo ou provento, salvo se optar pelo mesmo. Artigo 173. Não se compreende na proibição de acumular, desde que tenha correspondência com a função principal, a percepção das vantagens enumeradas no artigo 124. Artigo 174. Verificado, mediante processo administrativo, que o funcionário está acumulando, fora das condições previstas neste capítulo, será ele demitido de todos os cargos e funções e obrigado a restituir o que indevidamente houver recebido. Parágrafo 1º. Provada a boa-fé, o funcionário será mantido no cargo ou função que exercer há mais tempo. Parágrafo 2º. Em caso contrário, o funcionário demitido ficará ainda inabilitado pelo prazo de 5 anos para o exercício de função ou cargo público, inclusive em entidades que exerçam função delegada do poder público ou são por este mantidas ou administradas. Artigo 175. As autoridades civis e os chefes de serviço, bem como os diretores ou responsáveis pelas entidades referidas no parágrafo 2º do artigo anterior e os fiscais ou representantes dos poderes públicos junto às mesmas, que tiverem conhecimento de que qualquer dos seus subordinados ou qualquer empregado da empresa sujeita à fiscalização está no exercício de acumulação proibida, farão a devida comunicação ao órgão competente para os fins indicados no artigo anterior. Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá denunciar a existência de acumulação ilegal. Título 5. Dos direitos e vantagens em geral. Capítulo 1. Das férias. Artigo 176. O funcionário terá direito ao gozo de 30 dias de férias anuais, observada a escala que for aprovada. Parágrafo 1º. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 2º. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de 2 anos consecutivos. Parágrafo 3º. O período de férias será reduzido para 20 dias se o funcionário, no exercício anterior, tiver, considerados em conjunto, mais de 10 não comparecimentos correspondentes a faltas justificadas, injustificadas ou às licenças previstas nos itens 4, 6 e 7 do artigo 181. Parágrafo 4º. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se estivesse em exercício. Artigo 177. Atendido o interesse do serviço, o funcionário poderá gozar férias de uma só vez ou em 2 períodos iguais. Artigo 178. Somente depois do primeiro ano de exercício no serviço público, adquirirá o funcionário direito a férias. Parágrafo único. Será contado para efeito deste artigo, o tempo de serviço prestado em outro cargo público, desde que entre a cessação do anterior e o início do subsequente exercício, não haja interrupção superior a 10 dias.
Artigo 179. Caberá ao chefe da repartição ou do serviço organizar no mês de dezembro a escala de férias para o ano seguinte, que poderá alterar de acordo com a conveniência do serviço. Artigo 180. O funcionário transferido ou removido quando em gozo de férias não será obrigado a apresentar-se antes de terminá-las. Capítulo 2. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 181. O funcionário efetivo poderá ser licenciado. Inciso 1. Para tratamento de saúde. Inciso 2. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou acometido por doença profissional. Inciso 3. No caso previsto no artigo 198. Inciso 4. Por motivo de doença em pessoa de sua família. Inciso 5. Para cumprir obrigações concernentes ao serviço militar. Inciso 6. Para tratar de interesses particulares. Inciso 7. No caso previsto no artigo 205. Inciso 8. Compulsoriamente como medida profilática. Inciso 9. Como prêmio de assiduidade. Inciso 10. Para doação de tecidos de órgãos, de parte de órgãos e de partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou de transplantes intervivos, nas hipóteses autorizadas pela legislação federal e mediante inspeção médica, observado o estabelecido em decreto. Parágrafo 1º. Ao funcionário ocupante exclusivamente de cargo em comissão serão concedidas as licenças previstas neste artigo, salvo as referidas nos incisos 4, 6 e 7. Parágrafo 2º. As licenças previstas nos incisos 1 a 3 serão concedidas ao funcionário de que trata o parágrafo 1º deste artigo, mediante regras estabelecidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Artigo 182. As licenças dependentes de inspeção médica serão concedidas pelo prazo indicado pelos órgãos oficiais competentes. Parágrafo único. A licença prevista no inciso X do artigo 181 não poderá ser concedida mais de uma vez por ano, salvo nos casos de doação de medula óssea para o mesmo receptor. Artigo 183. Fim da licença. O funcionário deverá reassumir imediatamente o exercício do cargo. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica às licenças previstas nos incisos 5 e 7 do artigo 181, quando em prorrogação. Parágrafo 2º. A infração do disposto no caput deste artigo importará perda total do vencimento ou remuneração correspondente ao período de ausência e, se esta exceder 15 dias consecutivos, ficará o funcionário sujeito à pena de demissão por inassiduidade. Artigo 184. O funcionário licenciado nos termos dos itens 1 a 4 do artigo 181 é obrigado a reassumir o exercício, se for considerado apto em inspeção médica realizada ex officio, ou se não subsistir a doença na pessoa de sua família. Parágrafo único. O funcionário poderá desistir da licença, desde que em inspeção médica fique comprovada a cessação dos motivos determinantes da licença. Artigo 185. As licenças previstas nos incisos 1, 2 e 4 do artigo 181 não serão concedidas em prorrogação, cabendo ao funcionário ou à autoridade competente ingressar, quando for o caso, com um novo pedido. Artigo 186. Revogado. Artigo 187. O funcionário afastado em licença para tratamento de saúde ou por acidente de trabalho não poderá dedicar-se à atividade remunerada, sob pena de ser cassada a licença, sujeitando-se também à apuração de responsabilidade funcional. Artigo 188. Revogado. Artigo 189. Revogado. Artigo 190. O funcionário que se recusar a submeter-se à inspeção médica quando julgada necessária, será punido com pena de suspensão. Parágrafo único. A suspensão cessará no dia em que se realizar a inspeção. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 191. Ao funcionário que por motivo de saúde estiver impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida licença até o máximo de 4 anos com vencimento ou remuneração. Parágrafo 1º. Fim do prazo previsto neste artigo, o funcionário será submetido à inspeção médica e aposentado, desde que verificada a sua invalidez, permitindo-se o licenciamento além desse prazo, quando não se justificar a aposentadoria. Parágrafo 2º. Será obrigatória a reversão do aposentado, desde que cessados os motivos determinantes da aposentadoria. Artigo 192. O funcionário ocupante de cargo em comissão poderá ser aposentado, nas condições do artigo anterior, desde que preencha os requisitos do artigo 227. Artigo 193. A licença para tratamento de saúde dependerá de inspeção médica oficial e poderá ser concedida. Inciso 1. A pedido do funcionário. Inciso 2. Ex officio. Parágrafo 1º. A inspeção médica de que trata o caput deste artigo poderá ser dispensada, a critério do órgão oficial, quando a análise documental for suficiente para comprovar a incapacidade laboral, observado o estabelecido em decreto. Parágrafo 2º. A licença ex officio de que trata o inciso 2 deste artigo será concedida por decisão do órgão oficial. Item 1. Quando as condições de saúde do funcionário assim o determinarem. Item 2. A pedido do órgão de origem do funcionário. Seção 3. Da licença ao funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. Artigo 194. O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional terá direito à licença com vencimento ou remuneração. Parágrafo único. Considera-se também acidente. Item 1. A agressão sofrida e não provocada pelo funcionário, no exercício de suas funções. Item 2. A lesão sofrida pelo funcionário, quando em trânsito, no percurso usual para o trabalho. Artigo 195. A licença prevista no artigo anterior não poderá exceder de 4 anos. Parágrafo único. No caso de acidente verificada a incapacidade total para qualquer função pública, será desde logo concedida a aposentadoria ao funcionário. Artigo 196. A comprovação do acidente indispensável para a concessão da licença será feita em procedimento próprio, que deverá iniciar-se no prazo de 10 dias contados da data do acidente. Parágrafo 1º. O funcionário deverá requerer a concessão da licença de que trata o caput deste artigo junto ao órgão de origem. Parágrafo 2º. Concluído o procedimento de que trata o caput deste artigo, caberá ao órgão médico oficial a decisão. Parágrafo 3º. O procedimento para a comprovação do acidente de que trata este artigo deverá ser cumprido pelo órgão de origem do funcionário, ainda que não venha a ser objeto de licença.
Artigo 197. Para a conceituação do acidente da doença profissional, serão adotados os critérios da Legislação Federal de Acidentes do Trabalho. Seção 4. Da licença à funcionária gestante. Artigo 198. A funcionária gestante será concedida licença de 180 dias com vencimento ou remuneração, observado o seguinte. Inciso 1. A licença poderá ser concedida a partir da 32ª semana de gestação, mediante documentação médica que comprove a gravidez e a respectiva idade gestacional. Inciso 2. Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, será esta concedida mediante a apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 dias. Inciso 3. Durante a licença cometerá falta grave a servidora que exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver a criança em creche ou organização similar. Parágrafo único. No caso de natimorto, será concedida a licença para tratamento de saúde, a critério médico, na forma prevista no artigo 193. Seção 5. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 199. O funcionário poderá obter licença, por motivo de doença do cônjuge e de parentes até 2º grau. Parágrafo 1º. Provar-se-á a doença em inspeção médica na forma prevista no artigo 193. Parágrafo 2º. A licença de que trata este artigo será concedida com vencimentos ou remuneração até 1 mês e com os seguintes descontos. Item 1 de 1/3, quando exceder a 1 mês até 3. Item 2, 2/3, quando exceder a 3 até 6. Item 3, sem vencimento ou remuneração do 7º ao 20º mês. Parágrafo 3º. Para os efeitos do parágrafo 2º deste artigo, serão somadas as licenças concedidas durante o período de 20 meses, contado da primeira concessão. Seção 6. Da licença para atender a obrigações concernentes ao serviço militar. Artigo 200. Ao funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos da Segurança Nacional, será concedida licença sem vencimento ou remuneração. Parágrafo 1º. A licença será concedida mediante comunicação do funcionário ao chefe da repartição ou do serviço, acompanhada de documentação oficial que prove a incorporação. Parágrafo 2º. O funcionário desincorporado reassumirá imediatamente o exercício, sob pena de demissão por inassiduidade, se a ausência exceder 15 dias consecutivos. Parágrafo 3º. Quando a desincorporação se verificar em lugar diverso do da sede, os prazos para apresentação serão os previstos no artigo 60. Artigo 201. Ao funcionário que houver feito curso para ser admitido como oficial da reserva das Forças Armadas, será também concedida licença sem vencimento ou remuneração, durante os estágios prescritos pelos regulamentos militares. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 202. Depois de 5 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimento ou remuneração para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de 2 anos. Parágrafo 1º. Poderá ser negada a licença quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço. Parágrafo 2º. O funcionário deverá guardar em exercício a concessão da licença. Parágrafo 3º. A licença poderá ser gozada parceladamente a juízo da administração, desde que dentro do período de 3 anos. Parágrafo 4º. O funcionário poderá desistir da licença, a qualquer tempo, reassumindo o exercício em seguida. Artigo 203. Não será concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido ou transferido, antes de assumir o exercício do cargo. Artigo 204. Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 5 anos do término da anterior. Seção 8. Da licença à funcionária casada com funcionário ou militar. Artigo 205. A funcionária casada com funcionário estadual ou com militar terá direito à licença sem vencimento ou remuneração, quando o marido for mandado servir independentemente de solicitação, em outro ponto do estado ou do território nacional ou no estrangeiro. Parágrafo único. A licença será concedida mediante pedido devidamente instruído e vigorará pelo tempo que durar a comissão ou a nova função do marido. Seção 9. Da licença compulsória. Artigo 206. O funcionário, ao qual se possa atribuir a condição de fonte de infecção de doença transmissível, poderá ser licenciado, enquanto durar essa condição, a juízo de autoridade sanitária competente e na forma prevista no regulamento. Artigo 207. Verificada a procedência da suspeita, o funcionário será licenciado para tratamento de saúde na forma prevista no artigo 191, considerando-se incluídos no período da licença os dias de licenciamento compulsório. Artigo 208. Quando não positivada a moléstia, deverá o funcionário retornar ao serviço, considerando-se como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, o período de licença compulsória. Seção 10. Da licença-prêmio. Artigo 209. O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade, a licença de 90 dias em cada período de 5 anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa. Parágrafo único. O período da licença será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, e não acarretará desconto algum no vencimento ou remuneração. Artigo 210. Para fins da licença prevista nesta seção, não se consideram interrupção de exercício. Inciso 1. Os afastamentos enumerados no artigo 78. Inciso 2. As faltas justificadas e os dias de licença a que se referem os itens 1 e 4 do artigo 181, desde que o total de todas essas ausências não exceda o limite máximo de 25 dias, no período de 5 anos. Artigo 211 revogado. Artigo 212. A licença-prêmio será concedida mediante certidão de tempo de serviço, independente de requerimento do funcionário, e será publicada no Diário Oficial do Estado, nos termos da legislação em vigor. Artigo 213. O funcionário poderá requerer o gozo da licença-prêmio. Inciso 1. Por inteiro ou em parcelas não inferiores a 15 dias. Inciso 2. Até o implemento das condições para a aposentadoria voluntária. Parágrafo 1º. Caberá à autoridade competente. Item 1. Adotar, após manifestação do chefe imediato, sem prejuízo para o serviço, as medidas necessárias para que o funcionário possa gozar a licença-prêmio a que tenha direito. Item 2. Decidir, após manifestação do chefe imediato, observada a opção do funcionário e respeitado o interesse do serviço, pelo gozo da licença-prêmio por inteiro ou parceladamente.
Parágrafo 2º. A apresentação de pedido de passagem à inatividade, sem a prévia e oportuna apresentação do requerimento de gozo, implicará perda do direito à licença-prêmio. Artigo 214. O funcionário deverá aguardar em exercício a apreciação do requerimento de gozo da licença-prêmio. Parágrafo único. O gozo da licença-prêmio dependerá de novo requerimento, caso não se inicie em até 30 dias contados da publicação do ato que o houver autorizado. Artigo 215. Revogado. Artigo 216. Revogado. Capítulo 3. Da estabilidade. Artigo 217. É assegurada a estabilidade somente ao funcionário que, nomeado por concurso, contar mais de 2 anos de efetivo exercício. Artigo 218. O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo, assegurada ampla defesa. Parágrafo único. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo, ressalvando-se à administração o direito de aproveitar o funcionário em outro cargo de igual padrão, de acordo com as suas aptidões. Capítulo 4. Da disponibilidade. Artigo 219. O funcionário poderá ser posto em disponibilidade remunerada. Inciso 1 no caso previsto no parágrafo 2º do artigo 31. Inciso 2. E quando, tendo adquirido estabilidade, o cargo for extinto por lei. Parágrafo único. O funcionário ficará em disponibilidade até o seu obrigatório aproveitamento em cargo equivalente. Artigo 220. O provento da disponibilidade não poderá ser superior ao vencimento ou remuneração e vantagens percebidos pelo funcionário. Artigo 221. Qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em virtude de medida geral, será extensiva ao provento do disponível na mesma proporção. Capítulo 5. Da aposentadoria. Artigo 222. O funcionário será aposentado. Item 1. Por invalidez. Item 2. Compulsoriamente aos 70 anos. Item 3. E voluntariamente após 35 anos de serviço. Parágrafo 1º. No caso do item 3, o prazo é reduzido a 30 anos para as mulheres. Parágrafo 2º. Os limites de idade e de tempo de serviço para a aposentadoria poderão ser reduzidos, nos termos do parágrafo único do artigo 94 da Constituição do Estado de São Paulo. Artigo 223. A aposentadoria prevista no item 1 do artigo anterior só será concedida após a comprovação da invalidez do funcionário, mediante inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial. Artigo 224. A aposentadoria compulsória prevista no item 2 do artigo 222 é automática. Parágrafo único. O funcionário se afastará no dia imediato aquele em que atingir a idade limite, independentemente da publicação do ato declaratório da aposentadoria. Artigo 225. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado nos termos do artigo 222. Artigo 226. O provento da aposentadoria será: Inciso 1. Igual ao vencimento ou remuneração e demais vantagens pecuniárias incorporadas para esse efeito. Item 1. Quando o funcionário do sexo masculino contar 35 anos de serviço e do sexo feminino 30 anos. Item 2. E quando ocorrer a invalidez. Inciso 2. Proporcional ao tempo de serviço nos demais casos. Artigo 227. As disposições dos itens 1 e 2 do artigo 222 aplicam-se ao funcionário ocupante de cargo em comissão, que contar mais de 15 anos de exercício ininterrupto nesse cargo, seja ou não ocupante de cargo de provimento efetivo. Artigo 228. A aposentadoria prevista no item 3 do artigo 222 produzirá efeito a partir da publicação do ato, no Diário Oficial. Artigo 229. O pagamento dos proventos a que tiver direito o aposentado deverá iniciar-se no mês seguinte ao em que cessar a percepção do vencimento ou remuneração. Artigo 230. O provento do aposentado só poderá sofrer descontos autorizados em lei. Artigo 231. O provento da aposentadoria não poderá ser superior ao vencimento ou remuneração e demais vantagens percebidas pelo funcionário. Artigo 232. Qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em virtude de medida geral, será extensiva ao provento do aposentado na mesma proporção. Capítulo 6. Da assistência ao funcionário. Artigo 233. Nos trabalhos insalubres executados pelos funcionários, o Estado é obrigado a fornecer-lhes gratuitamente equipamentos de proteção à saúde. Parágrafo único. Os equipamentos aprovados por órgão competente serão de uso obrigatório dos funcionários, sob pena de suspensão. Artigo 234. Ao funcionário é assegurado o direito de remoção para igual cargo no local de residência do cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga. Artigo 235. Havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço. Artigo 236. Somente será concedida nova remoção por união de cônjuges ao funcionário que for removido a pedido para outro local, após transcorridos 5 anos. Artigo 237. Considera-se local, para os fins dos artigos 234 a 236, o município onde o cônjuge tem sua residência. Artigo 238. O ato que remover ou transferir o funcionário ou estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se na nova sede não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado. Parágrafo 1º. Efetivar-se-á a transferência, se o funcionário concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante 2 anos. Parágrafo 2º. Anualmente o interessado deverá fazer prova, perante a repartição a que esteja subordinado, de que está frequentando regularmente o curso em que estiver matriculado. Capítulo 7. Do direito de petição. Artigo 239. É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Parágrafo 1º. Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese a administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, sob pena de responsabilidade do agente.
Artigo 240. Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões, no prazo de 30 dias, salvo previsão legal específica.